Luan é apresentado oficialmente e Grêmio encaminha novos reforços para a temporada. Boa noite, está no ar o Jornal da Pampa, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, chegando aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos através da TV Pampa. E o Jornal da Pampa também está ao vivo para todo mundo, pelos nossos canais no YouTube, no Facebook e também pelo site tvpampa.com.br. A Polícia Civil prendeu 11 pessoas na manhã desta terça-feira em uma ação de combate ao furto em veículos. As ordens judiciais foram cumpridas na região metropolitana. Após 5 meses de investigação, os agentes descobriram que o grupo agia em estacionamentos de centros comerciais, restaurantes e supermercados. Para embaralhar o sinal de alarme ou destravar os veículos, os criminosos usavam equipamento parecido com um controle remoto, conhecido como chapolim. Mas quando não conseguiam abrir os carros, os criminosos quebravam os vidros ou danificavam à força as maçanetas para conseguir furtar os pertences das vítimas. Depois de tomar posse dos dados pessoais das vítimas, outros integrantes da quadrilha eram responsáveis por realizar as transações bancárias para as contas de outros suspeitos. Desde o início do ano, nós temos mais de 50 casos aqui em Gravataí de furto ao armamento em veículo. Então, por óbvio, com a operação de hoje, tanto pelos resultados mandados de busca e apreensão, é óbvio que nós vamos chegar a imputar outros crimes a esses indivíduos e até conseguir, identificar outras pessoas que fazem parte desse esquema. Foram realizados mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e outros 8 municípios gaúchos. Diversos objetos relacionados aos crimes foram apreendidos. Em um dos endereços, os agentes localizaram um veículo de luxo, avaliado em mais de R$300 mil. De acordo com a Polícia Civil, o grupo prejudicou dezenas de vítimas e faturou mais de R$800 mil com as práticas criminosas. A Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram na manhã desta terça-feira a apreensão de diversos objetos vindos do crime em Osório e Porto Alegre. Um homem foi preso na ação. Após uma denúncia anônima, os policiais iniciaram as investigações e descobriram que um grupo criminoso atuava com a comercialização do tráfico de drogas na capital, região metropolitana e litoral. Nesta terça-feira, os agentes cumpriram 5 ordens judiciais em um sítio de alto padrão no Morro da Borússia, na área rural de Osório e em residências de luxo na capital. Na ação foram apreendidas 2 pistolas, munições e drogas e um homem foi preso. Agora, os agentes buscam ouvir o depoimento do detido e confirmar se ele teria relação com alguma facção criminosa da região. O Tribunal de Justiça do Estado aumentou a pena de Alexandra Dogolkensky. Ela tinha sido condenada em janeiro pela morte do filho Rafael, de 11 anos. A pedido do Ministério Público, a pena de Alexandra Dogolkensky aumentou para 39 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Em janeiro, ela havia sido condenada a 30 anos e 2 meses de prisão pela morte do filho Rafael Winckes, em 2020, em Planalto, no norte do estado. Ela respondeu pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. O aumento da pena ocorreu devido ao recálculo dos agravantes referentes ao motivo fútil, ao meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime praticado contra descendente. Um projeto pioneiro vai realizar um diagnóstico da população com mais de 60 anos em Gravataí, na região metropolitana do estado. O trabalho será desenvolvido por um centro de estudos do envelhecimento em parceria com a prefeitura da cidade. O objetivo da iniciativa é entender as principais necessidades dos idosos do município para aprimorar as políticas públicas voltadas a essa população. Uma das maiores demandas é mais acessibilidade. Tem estruturas instaladas na cidade que não tem acessibilidade nenhuma. O gabinete do prefeito, para ter uma ideia, não tem acessibilidade. Então isto é uma coisa que a gente vai, na pesquisa, vai identificar e nós vamos incentivar, vamos conversar, estabelecer uma política de incentivo a partir do município para que todos os ambientes do comércio, da indústria, do serviço sejam acessíveis a esse público. O estudo vai identificar o perfil socioeconômico dos idosos, incluindo dados sobre escolaridade, doenças, expectativa de vida, vulnerabilidades e vítimas de violência.
O trabalho será desenvolvido através da análise de dados públicos aqui do município e de pesquisas com a população de Gravataí. O projeto quer ser pioneiro no estado ao se antecipar às transformações que serão necessárias nas cidades com o gradual envelhecimento da população. A previsão é que o diagnóstico seja finalizado em 6 meses. Os resultados também auxiliarão as secretarias do município a qualificar o atendimento aos idosos. Toda cidade que tenha pensado nesse processo de facilitar a vida do idoso, ele está facilitando, ele está aprimorando a qualidade de vida de toda a população. Já na capital gaúcha, uma iniciativa inédita. Além do censo tradicional, agora será realizado um levantamento sobre a população de cães e gatos. Os dados devem ser divulgados em 2024. O censo animal é promovido pela Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com uma empresa de consultoria. São contemplados cães e gatos domésticos, de rua ou semi-domiciliados, os pets comunitários ou os que têm autonomia para passear sem acompanhamento. O principal objetivo é otimizar as estratégias de prevenção de doenças, castração e adoção, utilizando os dados coletados como ponto de partida. A gente precisa conhecer a magnitude dessas populações, qual é a dinâmica que afeta elas, então, quais são as relações que as pessoas fazem com esses animais, para que a gente consiga ter mais clareza e, por exemplo, planejar políticas públicas com mais efetividade. A perspectiva é de realizar entrevistas em 4.000 residências. São 5 recenseadores responsáveis, devidamente identificados com coletes semelhantes aos do IBGE, para garantir a segurança da população. Os tutores serão questionados sobre nome, idade e comportamento dos pets. A ideia é que, no final, a gente tenha uma estimativa com 95% de confiança e 5% de margem de erro para ter, né, da magnitude da população total baseada nessa amostra. O levantamento também deve auxiliar a contabilizar o número de animais abandonados ou com pedido de recolhimento. Os trabalhos devem durar até janeiro de 2024. Segundo dados do Núcleo de Pesquisa do Sind Lojas de Porto Alegre, cerca de 1/3 dos empresários do setor esperam aumentar suas vendas neste ano. As buscas por artigos de frio, como vestuário, calçados e de cama, mesa e banho, se mantêm em ritmo médio na busca por parte dos consumidores. Confira. Os gaúchos já estão com guarda-roupas preparado para encarar o inverno e estão aprovando os preços dos produtos nas prateleiras das lojas. A gente vê que o comércio está realmente facilitando para que a gente compre, né? Isso é muito importante. Eu acho que em comparação ao ano passado não teve uma grande mudança, assim, pelo menos no que eu vi. Então eu acho que está dentro do esperado. Segundo a pesquisa, 47% dos comerciantes acreditam que as vendas deste ano devem se manter iguais ou próximas aos números do ano passado. 32% acham que as vendas devem superar as de 2022. A Rose está entre aqueles que acreditam no crescimento das vendas. Tem tido um crescimento da venda online, onde a retirada da mercadoria é feita na loja. Então, é o digital trazendo o cliente para a loja física. Isso faz com que a gente propicie uma experiência de venda, onde a gente pode reverter e até aumentar o ticket médio. O ticket médio gasto pelos consumidores até aqui no ano, em artigos e roupas de inverno, está em R$ 380. R$4 mais alto do que no mesmo período do último ano. Para a entidade que representa o setor, os números demonstram instabilidade, mas com possibilidade de melhores resultados. Inflação já sob controle, as taxas de juros devem diminuir aí significativamente nos próximos meses, e a gente sabe que isso acaba possibilitando um poder de compra maior para o consumidor e acaba melhorando as nossas vendas. Os produtos mais vendidos neste período são casacos, jaquetas, calças, botas, edredons e toalhas de banho. O comércio de vestuário pretende recuperar as perdas que teve no início da pandemia. E o inverno de 2023 está representando mais um passo nesse processo de retomada. Hoje foi mais um dia de sol e temperaturas amenas em todo o Rio Grande do Sul. As nuvens só devem voltar a aparecer no final da semana. Vamos conferir o mapa para saber como fica o clima nesta quarta-feira.
Na quarta-feira, o tempo se mantém firme, com bastante sol sobre o estado. As temperaturas devem subir ainda mais no período da tarde, por conta de uma massa de ar seco que atua sobre o território gaúcho. Na capital, os termômetros ficam entre 16 e 28 graus. A mínima em Gramado, na Serra, será de 11 e de 13 graus em Pelotas, no sul. Já as máximas ficam na casa dos 29 graus em Santa Maria, 26 em Passo Fundo e 28 em Bagé. A infância é a etapa da vida em que o cérebro mais se desenvolve. Por isso, as crianças precisam ter os estímulos certos para se tornarem adultos saudáveis. E existe uma certa companhia que traz diversos benefícios. Confira na reportagem. Eles são cheios de energia, adoram brincar e estão sempre prontos para demonstrar amor. Essas características são muito presentes tanto em crianças quanto nos animais de estimação. E é por isso que essa soma dá tão certo. Estudos mostram que a convivência com os bichinhos desde a infância estimula o desenvolvimento cerebral dos pequenos. O PET está relacionado a um hormônio que se chama ocitocina. E esse hormônio, ele traz um bem-estar, um relaxamento. Então, a criança, quando está desenvolvendo, brincando com ele está criando isso. A produção desse hormônio está ligada diretamente com a redução da ansiedade infantil. E a presença dos pets também ajuda crianças com TDAH e autismo. Mas é importante que os pais pensem muito antes de ter um animalzinho em casa, porque eles são seres dependentes e permanecem como membros da família por muitos anos. A psicóloga Andressa Bortolini defende essa relação. Tanto é que suas filhas convivem com os bichinhos desde o dia em que nasceram. Está comprovado até na própria saúde das crianças, adoecem menos, interagem melhor, desenvolve melhor a empatia com os outros através desse contato com o bichinho, que parece tão simples, né? Mas que tem tantos benefícios. Essa relação vai além das questões cerebrais. O pet estimula a responsabilidade, ajuda a criança a desenvolver habilidades sociais e o afeto. As gêmeas Catarina e Fiorella aprenderam cedo as responsabilidades que os pets trazem consigo, já que elas têm 3 cachorros. Tem que botar água, tem que levar pra passear e tem que limpar o xixi. Às vezes eles atrapalham, às vezes eles ajudam. Eles mais atrapalham do que ajudam. O mês de agosto começou e com ele mais uma campanha de conscientização pelo fim da violência doméstica contra a mulher. A repórter Andiele Silveira está ao vivo no 11º Batalhão de Polícia Militar e nos traz mais informações sobre as ações do Agosto Lilás. Boa noite, Andiele. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, Bruna, nós estamos aqui no 11º Batalhão de Polícia Militar em Porto Alegre, que realiza mais de 500 visitas por mês a mulheres vítimas de violência doméstica aqui na capital. E nós vamos conversar agora com a Major Richter, que vai nos falar um pouquinho sobre a Patrulha Maria da Penha. Major, boa noite. Como que está sendo a atuação de vocês aqui na zona norte da capital, na região do batalhão? Boa noite. Então, como tu já referiste, nós temos mais de 200 medidas de proteção a essas mulheres ativas, né? E em torno de mais de 500 visitas efetivamente realizadas pela nossa Patrulha Maria da Penha, que atua então nesses nossos 24 bairros que pertencem ao 11º Batalhão aqui na capital. E percebendo, né, que além de vítimas de violência doméstica, essas mulheres estavam em vulnerabilidade social, aqui o batalhão resolveu então lançar uma campanha também para o Agosto Lilás com a doação de alimentos e produtos de higiene. Major, qual a importância dessa campanha e quem quiser ajudar, como pode fazer para contribuir? Então, diante de nós termos verificado que muitas dessas mulheres, quando tem o afastamento do agressor do lar, elas passam então por algumas dificuldades econômicas, né? Nós nos demos por conta que poderíamos ajudar, até em alusão ao Agosto Lilás, né, dos 17 anos da Lei Maria da Penha, e desencadeamos então essa campanha, então chamando a comunidade para que faça essas doações aqui junto ao 11º Batalhão, na Sapé.
58, no Paço da Areia, de gêneros alimentícios não perecíveis, materiais de higiene. Muitas dessas mulheres também possuem filhos pequenos que estão passando por necessidade. Então fica o nosso chamamento para a sociedade, para esse também modo de enfrentamento à violência doméstica. Obrigada, Major. Fica a dica então para quem quiser contribuir. Volto contigo no estúdio, Bruna. Uma ação completamente importante. Muito obrigada pelas informações, Angeli. E hoje é dia de Copa Libertadores para os colorados. O Internacional já está em solo argentino, onde irá enfrentar o River Plate daqui a pouco. A partida é o primeiro jogo das oitavas de final da competição e o Inter pretende voltar de lá com um bom resultado para decidir a classificação no Beira-Rio. Se antes do sorteio os torcedores colorados fossem perguntados sobre quem gostariam de enfrentar, a resposta com certeza não seria River Plate. O coração está acelerado, mas eu acredito que o empate lá é muito bom pra gente. Se um empate já é o suficiente para hoje, o retrospecto dos confrontos aumenta a expectativa. Inter e River Plate se enfrentaram apenas 2 vezes na história. Na Libertadores de 2019, ainda na fase de grupos, as equipes empataram em 2-2, tanto em Porto Alegre como em Buenos Aires. Sabemos, né, o quanto é difícil jogar contra o River na sua casa. Jogos desse tamanho também se tem oportunidades, né, para serem bem aproveitadas e é isso que nós vamos tentar fazer. A escalação de hoje deve manter as escolhas anteriores de Kudê, com Johnny, Arangues, Depena e Alan Patrick no meio e Ener Valencia no ataque. E o torcedor espera ver o atleta finalmente desencantar. O Valencia vai jogar muita bola e está jogando e vai marcar na hora que o Inter mais precisar. Essa foi uma contratação feita e esperada 6 meses antes, para este jogo de oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então o Inter vai fazer mundos e fundos para ele jogar contra o River Plate. Não há para onde correr. Se quiser ser o campeão, tem que vencer os melhores. De um lado, o Inter, bicampeão da Libertadores. Do outro, o River Plate, que já ergueu 4 vezes a taça tão desejada pelos clubes da América do Sul. E a bola rola daqui a pouquinho, às 9 horas. Você pode acompanhar as emoções da partida através da Rádio Grenal, na 95.9 FM ou pelas plataformas digitais. E após a apresentação oficial, agora sim podemos falar. Luan está de volta. No início da tarde, o meio-campista foi apresentado e falou em entrevista coletiva. Enquanto o jogador retorna, outros já estão com a contratação encaminhada. O Rei da América de 2017, ano em que o Grêmio foi campeão da Libertadores, voltou a vestir a camisa 7 do tricolor. Em entrevista coletiva, Luan falou sobre seu retorno ao clube. Quando eu falei com o meu empresário, falei com o Renato, falei que a parte financeira eu não queria nem saber, né? De quanto ia receber, de quanto. Eu falei que o Grêmio que decide, eu só quero poder voltar pro Grêmio e o que eles falar tá falado. Luan também agradeceu, principalmente ao técnico Renato Portaluppi, pela confiança e insistência em trazê-lo para Porto Alegre. E Renato já deu alguns toques para o jogador. Não tem uma data certa de reestreia. Como eu falei, fisicamente eu estou bem, mas esse ritmo de jogo que faz muito tempo que eu não jogo, né? Então, ele falou para mim com calma, para mim não querer apressar as coisas, que tudo vai acontecer no momento certo. A vinda de Luan dividiu a opinião de alguns torcedores e o jogador quer retomar a confiança daqueles que não apoiaram seu retorno. Pelo fato de eu estar muito tempo sem jogar, eu acho que gera também essa desconfiança, mas não tem outra forma melhor do que eu trabalhar no dia a dia, a hora que tiver a oportunidade de poder mostrar que ainda posso ajudar muito o Grêmio. Enquanto o atleta está chegando, a diretoria gremista trabalha em reforços para os demais setores do campo. O atacante argentino Lucas Bessosi já está em Porto Alegre. Outros 2 jogadores que devem chegar na arena são brasileiros, mas naturalizados italianos. O zagueiro Rodrigo Eli, que fez sua carreira no futebol italiano e espanhol, e o atacante João Pedro, que estava no Fenerbahçe. O Jornal da Pampa termina por aqui. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe também os bastidores.
A gente espera você no Facebook, no Instagram e no YouTube. Fique agora com Atualidades Pampa. Essa é a TV Pampa, TV dos Gaúchos. Boa noite. Jornal da Pampa. Oferecimento Senac. A força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Sesc. A força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Olina apresenta